e que acompanhou, pelo menos durante um período, o José. Quer explicar-me o que é este síndrome de Guillain-Barré? Tem um nome chiquíssimo, não é? Mas de chique não tem nada, doutor. Quer explicar-nos, por favor? Olá, boa tarde. Esta doença, digamos assim, é uma doença cuja causa a medicina não sabe explicar totalmente. Nós temos algumas ideias do que é que dá início a este problema. Mas, basicamente, o que acontece é uma situação em que o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunitário, aquilo que nos defende das infecções, passa a agredir o próprio organismo. Por alguma causa, ele baralha-se, digamos assim, e começa a agredir. E, no caso desta doença, essa agressão leva à destruição do tal sistema nervoso periférico, como o José disse. O que é isso? Para as pessoas perceberem, imaginem, todos os nossos impulsos nervosos que vão da nossa cabeça até aos músculos, vão pelos nervos e que são uma espécie de fios elétricos, digamos assim. Tem um miolo, não é? A parte de dentro por onde vai a eletricidade, e depois um revestimento exterior, que é aquilo que dá a cor aos fios, não é? Pronto. Isso no nosso corpo é mais ou menos semelhante. Portanto, nós temos a parte do meio e a parte de fora há um revestimento, que nós chamamos a mielina, e é essa mielina que é atacada pelo nosso sistema imunitário e que é destruída. E a partir do momento em que essa destruição acontece, não é possível haver condução nervosa. Daí que, não havendo condução nervosa, não pode haver movimentos dos músculos. Nenhum. A doença tem várias variantes, mas no caso do José, o que aconteceu foi que, de facto, ele não conseguia mexer todo o corpo, digamos assim, os braços e as pernas, e a doença, no caso dele, também afetou os nervos que nós chamamos, os pares cranianos, são os nervos que controlam a nossa expressão facial, que nos permitem engolir e mover a língua, por exemplo, e também estão envolvidos, por exemplo, no controle da nossa respiração. Então, mas quer dizer, quando este síndrome ataca, pode ser assim, desta forma, absolutamente... A evolução é rápida, sim. É que isto é impressionante. Isto foi como uma montanha russa, não é? Disparou por ali, mas depois, por aquilo que me é dado perceber, a recuperação pode ser lenta, mas há esta luzinha ao fundo do túnel. Quer dizer o quê? Que o nosso corpo tem capacidade de voltar, eu não vou dizer a renascer, mas há capacidades que se perdem que podem ser readquiridas, doutor, é isso? E o José é o exemplo disso. Portanto, nós é um bom exemplo disso. É um excelente exemplo. Nós, à partida, quando começamos a tratar este tipo de patologia, nós nunca sabemos qual é que vai ser o resultado final. Claro. Okay? Aquilo que nós sabemos é que se conseguirmos parar a evolução da doença e, de alguma forma, o organismo conseguir restabelecer esse revestimento dos nossos nervos, digamos assim, que a condução nervosa se pode restabelecer. Se isso depois representa o retorno total da capacidade de movimento, das pessoas conseguirem mexer os braços e as pernas de modo igual como faziam antes, não há maneira de saber isso. Só é como os prognósticos são no fim do jogo. E geralmente a recuperação é sempre lenta, como está aqui o exemplo do José. Mas pronto, implica muito trabalho, implica muita motivação e muita força de vontade, que é o que ele sempre mostrou. E a recuperação passa por múltiplas terapias também, já percebi, Sim. Não é? Tem que haver aqui múltiplas terapias a ajudar. É verdade. No caso do José, portanto, houve um período ainda que fez recuperação mesmo no Hospital Lusíadas, não é? Antes de ir para o centro de Alcoitão. E agora em Alcoitão está a fazer o quê? Fisioterapia? Agora estou a fazer hidroterapia e terapia ocupacional. É o que eu faço. E sente que tem ganhos, ou seja, por exemplo, a parte muscular, tinha perdido muita massa muscular naquele período, está a recuperar, isso sente já os resultados? Sim. Eu já consigo andar sem apoio de ninguém, distâncias curtas, bem entendido. Ando, por exemplo, apoiado na minha cadeira de rodas, aí já a distâncias maiores. Eu não comia... Era alimentado por sonda, agora, desde que me preparo os alimentos, eu como sozinho, bebo sozinho. O que são grandes vitórias. Eu não conseguia levantar uma garrafa de água daquelas de 1,5 litro vazia, eu não conseguia mexer, e agora consigo mexer os braços e alimento-me sozinho.